E amados, nós vamos hoje na primeira mensagem da série Vinde e Vede, com o tema As Marcas de um Discípulo. É o que estaremos nesta noite, guiados pelo Espírito Santo de Deus, diante do trabalhar de Deus que já começou nesta noite, a quebrantar os nossos corações e a nos conduzir a uma visão mais profunda do que as Escrituras Sagradas está nos guiando em direção à vida de Cristo. Por isso eu lhe chamo, lhe convido, para vir e para ver o que o Senhor tem para a tua vida, mas não de uma forma imparcial, mas com uma expectativa em teu coração de se lançar diante das profundezas da dimensão do coração de Deus. E sobre as marcas de um discípulo, eu preciso saber que para ser um discípulo não basta seguir a Jesus. Hoje, numa compreensão generalizada, as pessoas têm um falso entendimento que ser discípulo do Senhor Jesus é simplesmente segui-lo, é andar em direção a alguma coisa que tenha o nome de Jesus, ou que aponte em direção a Jesus, ou que tenha a forma, a aparência das coisas que Jesus ensinou, como por exemplo ir à igreja, como falar o nome de Jesus, ou falar eu sou crente, ou falar eu conheço as Escrituras, eu já aceitei a Jesus. São algumas expressões e algumas ideias que se transformam em rótulos totalmente insensíveis, aonde impede a penetração da verdade mais profunda da vida em Jesus Cristo. E ser um discípulo, irmãos, é um impacto muito maior de vida, de estilo de vida. Onde nós, no domingo passado, vimos que, como uma introdução, é uma aproximação, viver como discípulo, é se aproximar de Cristo verdadeiramente. É sentir o que nós acabamos de sentir nesta noite, o Senhor caminhando entre nós, e nós juntos com Ele, sentindo essa interação e sendo agraciados, sentindo o prazer do que é estar na presença do Senhor. Por isso arranque essa ideia superficial em nome de Jesus da tua cabeça, que ser discípulo é seguir simplesmente a Jesus de várias maneiras. Não significa que seguir a Jesus eu estou sendo um discípulo. Para isso, nós vamos descobrir hoje quais as marcas que identificam um discípulo. Essas marcas aqui não foram extraídas apenas de um texto, foram extraídas dentro dos evangelhos, e os irmãos precisam entender que todos os contextos estão falando de discipulado. Todos os contextos estão falando sobre o que é ser discípulo. Jesus está orientando sobre o perfil de um discípulo. E a primeira coisa que nós vamos fazer para identificar marcas de um discípulo é separar, é diferenciar o que é um discípulo e o que é a multidão. Pois seguir a Jesus, todos fazem isso. Seguir a Jesus não pode ser um parâmetro para definir um discípulo e para descobrir se um discipulado está acontecendo. Preciso entender que na nossa vida acontece o discipulado, na tua vida em comunhão com Deus, mas a igreja, ela tem em sua missão ser discipuladora. A igreja em cada culto, em cada ato evangelístico, em cada mensagem propagada, em cada louvor entoado, a igreja, ela está exercendo um papel de discipulado. E dentro deste papel existe a prática ainda mais próxima, quando esse discipulado acontece através de um estudo bíblico, quando ele acontece através
de uma caminhada levando a palavra, fazendo visitas. O discipulado, ele acontece em toda a dinâmica na realidade da igreja. Só que nós podemos identificar o discipulado na vida de um discípulo, porque nós vamos ver que também existe um discipulado maligno, existe um ensinar demoníaco, que tem enganado a muitos, e que tem promovido na mente e no coração uma ideia artificial, uma ideia improdutiva do que verdadeiramente agrada ao Senhor. E a diferenciação entre discípulo e multidão, no nosso primeiro ponto, como marca da vida de um discípulo, é que na vida de um discípulo existe a busca pela eternidade. O discípulo busca a eternidade. A multidão não. A multidão busca benefícios. O discípulo, dentro do contexto em que Jesus estava ensinando, sentou os seus discípulos próximo a ele, e a multidão estava ali em volta, dentro do contexto de João capítulo 6, aonde Jesus começa uma série de ações, aonde ali inicialmente tem multiplicação de pães e peixes. Os discípulos e toda a multidão vivem um momento de êxtase, de glória, de providência do Senhor. No mesmo contexto, o Senhor ele muda o cenário, mas a multidão continua seguindo a Jesus. Os discípulos continuam seguindo a Jesus. Por isso, seguir a Jesus não é sinônimo de discipulado e muito menos de ser um discípulo. Mas identifica-se na motivação do coração, que vai se revelar no dia a dia com Deus e em relação à obra do Senhor. Porque a disposição que não é natural, mas sobrenatural, de um discípulo é de buscar a eternidade. Ele não está olhando para os benefícios momentâneos. Ele não está olhando para soluções de problemas. Ele não corre para a presença do Senhor apenas para ver coisa acontecendo, para ver um circo sendo destrinchado, sendo armado na frente de todos. Não. Eles estão ali porque ali existe algo diferente que é expressado na palavra de Deus em João 6,68, quando diz: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós sabemos dentro do contexto, não aqui em João, porque a gente não escuta essa expressão, mas usando um outro evangelho, quando Pedro ele declara que Jesus é o Cristo, quando Jesus o pergunta, e ele diz: tu és o Cristo, Filho de Deus, o que Jesus diz para ele? Esta revelação veio do meu Pai. Esse entendimento veio do meu Pai. E aqui nós temos Pedro mais uma vez declarando ao Senhor: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Por que essa expressão de Pedro foi necessária? Porque Pedro está questionando para onde ir. Porque algo aconteceu no momento onde o Senhor estava anunciando a sua palavra, onde o Senhor estava dizendo, depois de ser confrontado com uma pergunta, com um pedido: por que o Senhor não nos mostra um sinal? Mostre um sinal para que creamos em ti. Aí o Senhor começou a falar: vocês não creem em mim, vocês não me seguem pelos sinais que eu faço, vocês me seguem pelo pão. Veja aí, Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Vocês não me buscam pela fé, vocês não me buscam porque creem na minha pregação, vocês me buscam porque se beneficiam, enchem a barriga
Porque quando está com dor de cabeça, a dor de cabeça desaparece. Porque quando está com uma enfermidade para a morte, eu tiro a enfermidade e transformo em vida. Por benefícios. E quem segue a Deus por benefício, daqui a pouco está dizendo, minha fé está fraca. Eu não quero mais seguir Jesus. Ai, está muito difícil a caminhada, eu estou pensando em desistir. Está pensando em desistir porque parou de ver benefícios. Parou de ser atendida em seus caprichos. Parou de ter um botãozinho apertado, unção. Ah, está doendo? Unção aqui, oração. Está onde? Oração. Está o quê? Está apertando? Oração. Porque o Senhor Jesus, Ele vem revelar que chamou para si discípulos. O Senhor em hora nenhuma chamou multidão, porque multidão não precisa chamar, não precisa. Discípulos precisa chamar, discípulos precisa conquistar, discípulos precisa ensinar, discípulos precisa puxar a orelha, exortar. Multidões não, porque multidões seguem quando é favorável. Mantém uma margem de distância, de descomprometimento, para que nada lhe seja exigido. Discípulos são aqueles que servem, como no contexto, quando Jesus multiplicou os pães, a palavra diz que a multidão estava sentada, mas os discípulos serviam. Mas também os discípulos foram os primeiros a participar da multiplicação dos pães e dos peixes. Discípulo, diante do desafio, é conduzido ao aprendizado quando Jesus desafiou Felipe. E agora, aonde vamos comprar pães? Mas a palavra diz, Jesus fez isso para ver a reação dele. Porque na vida de discípulo, Jesus está provando, Deus está provando, Deus está lapidando, Deus está ensinando. Porque multidão não é discípulo. Discípulo tem a marca de Cristo, tem a vida de Cristo sendo gerada dia após dia. É interessante que nesse contexto onde Jesus começa a falar sobre discipulado, no versículo 37, ele diz, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Veja bem, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Que o Pai me dá. Jesus diz que o Pai me dá. Quem é que dá para Jesus os seus discípulos? É o próprio Pai Celestial. Como é que o Pai Celestial faz isso? Diante de um debate teológico de eleição, predestinação, é simples. Enquanto ficam brincando de bolinha de um lado para outro, somos predestinados ou somos escolhidos, nós escolhemos ou não escolhemos? A resposta é simples. Jesus fala que através da vida dele, no versículo 57, quando diz, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também, aquele que o Pai envia, também viverá por mim. A questão de Deus trazer o discípulo para Jesus, Jesus identifica, porque Jesus está olhando e Jesus está vendo quem fica. Jesus está vendo quem permanece. E Jesus pensa da seguinte forma, ficou, permaneceu, entendeu como Pedro entendeu, estava entendendo cada dia, é porque o Pai estava trazendo para Jesus. Mas por que o Pai estava trazendo para Jesus? Por um capricho de Deus que escolhe? Não. Porque aquela pessoa, ela permanece em Jesus. Ela se firma em Jesus. Ela escolhe Jesus. E no momento em que ela escolhe permanecer em Jesus, algo vai sendo gerado sobrenaturalmente. A compreensão em nosso coração
que não existe outro lugar para corrermos, só em Jesus. Não tem outro lugar para encontrar vida, felicidade, abundância, prazer, se não for em Jesus. Só que só tem essa compreensão quem vive em Jesus, quem quer Jesus e está sendo entregue a Jesus pelo seu próprio Pai. A este, Jesus diz, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque Deus não abandona discípulo. Deus não deixa discípulo. Jesus não desampara, porque Ele diz: ide por todo o mundo pregando o evangelho, fazendo discípulos, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco até o último dia. Jesus não abandona discípulos, que está fazendo discípulos, que está batizando, que está pregando a palavra. Ele diz: eu estarei com eles. Mas Jesus, Ele não está com multidões. Jesus não está com multidões. Vemos multidões, aglomerações, vemos shows de adoração, show hoje em dia com uma grande quantidade, 5.000, 10.000 pessoas. Mas não vemos transformação, não vemos avivamento, não vemos pessoas se rendendo. Jesus não está com multidões. A palavra do Senhor, até na sua dinâmica de Gênesis Apocalipse, nos dá direções para a gente entender essa verdade, que Jesus não está com multidões. Por quê? Quando a gente vê, por exemplo, quando na grande batalha o Senhor escolhe 300 e não deixa a quantidade grande de soldados batalharem para que a glória não fosse deles. Jesus escolhe uma minoria insignificante, que com certeza perderia a batalha de forma natural. Nós vemos que o povo de Deus é pequeno, sempre é uma quantidade mínima. Nos enganamos por uma observação imediatista quando lemos Atos e vemos uma conversão numerosa de pessoas. E tendo uma coisa, a palavra deixa claro que a porta é estreita e larga é a porta, e muitos entram por ela. Aquela grande quantidade de pessoas em Atos era grande diante dos nossos olhos, diante daquele contexto e limitação daquelas pessoas. Mas cada um que se convertia, o que a palavra diz? Que Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Olha a harmonia, Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos, e Jesus diz: o Pai, aquele que o Pai não me der, que o Pai não traz até a mim, não pode, não consegue chegar a ser um discípulo, não consegue viver essa realidade, porque não é uma questão de um querer vazio, não é um momento só. O que vai nos conduzindo para a segunda característica de um discipulado que marca a verdadeira vida de um discípulo. Mas deixa eu ler mais um versículo apenas, para passar para o próximo ponto. Que acontece uma coisa dentro do contexto 6, que verdadeiramente me deixou preocupado. No versículo 27 diz assim: trabalhai não pela comida que perece. Por que Jesus estava dizendo trabalhai não pela comida que perece? Primeiro, porque Jesus tinha dito que a multidão só estava seguindo a Ele por causa do pão, porque comeram pão. Jesus exorta e mostra que isso é errado, e mostra que eles não têm como base a fé. Em seguida o Senhor vem dizer: olha, não trabalhem. Aí Ele está falando para os discípulos, Ele está falando para discípulos, não para multidões. Não trabalhe pelo pão que perece, mas trabalhe pelo que vem da vida eterna, pelo pão da vida eterna. Jesus tinha acabado de dizer quem era o pão. O pão era
eu sou o pão da vida. Tem que comer a minha carne, beber o meu sangue. Ele diz, fora de mim não existe. Tem que estar entranhado, eu tenho que estar entranhado em vocês. A minha vida tem que estar dentro de vocês. Vocês têm que se alimentar de mim. Depois os irmãos lêem o contexto do João 6, que os irmãos vão ver que é literalmente isso. Vocês têm que se alimentar da minha vida. Aí a palavra diz que eles disseram, é duro demais esse discurso. E a partir daquele momento, já não eram mais os mesmos que seguiam a Jesus. E fala que os discípulos abandonaram a Jesus. Já não eram mais a mesma quantidade de discípulos. E Jesus se volta para os seus discípulos que sobraram ali e diz, vocês não querem ir embora também? Aí a gente vê a resposta de Pedro que já anunciamos. Mas continua observando o versículo 27. Porque a este, o Pai, Deus, o selou. A quem? Os irmãos estão com a sua Bíblia aberta? Leia o versículo 27 bem alto. E eu quero que você responda. Quem é a esse que o Pai o selou? Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece. Alguém leia em outra tradução bem alta para mim. Rapidamente. A palavra do Senhor está dizendo que um selo foi colocado. Em quem foi colocado esse selo de aprovação? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus foi colocado um selo de aprovação. E aqui está sendo falado sobre discípulo. Discípulo. Discípulo, ser igual a Jesus. Seguir ao Senhor Jesus, não. Se tornar, está entranhado em Cristo e Cristo em você. Porque só Cristo, a vida de Cristo tem o selo. O que é este selo? É o próprio, quando nós estudamos Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. O selo é o Espírito de Deus. Jesus, Ele tem o selo. E somente na vida em que Ele está, ali tem a marca da salvação, a marca de um discípulo. Por isso guarde isso, discípulo busca a eternidade e multidão busca benefício. Segundo ponto, o discípulo ele busca o amor sacrificial, mas a multidão ama também, mas ama o mundo. A palavra de Deus em Lucas 14, 25 a 27 diz, uma grande multidão ia acompanhando Jesus, voltando-se para ele, disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Veja, a palavra do Senhor que traz um perfil reprovando a multidão, porque no contexto de Lucas 14, a multidão estava seguindo a Jesus. Quando Jesus vê a multidão, Jesus para e diz para eles, se vocês não aborrecerem em outra tradução, se alguém não vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, irmãos, mais do que a mim, ou que não carregue a sua cruz, e me seguindo, não pode ser meu discípulo. Por quê? Mais uma vez, a multidão estava ali atrás de Jesus, atrás do que ele podia fazer. Eles estavam atrás de benefícios, eles não estavam atrás de serem discípulos. Aí Jesus se volta e fala, olha, precisa ser meu discípulo. Para caminhar comigo não é como uma multidão, mas sim como discípulos. Porque uma multidão não consegue me seguir. Em que sentido?
quando ele diz que não consegue ou não pode ser meu discípulo, ele está dizendo: se você não carregar a minha cruz, ou seja, participar das minhas dores, dos meus sofrimentos, se você não for perseguido por causa da minha palavra, por causa de mim, porque o mundo vos odeia, vocês não podem ser meu discípulo, vocês não estarão preparados para isso. Vocês não vão conseguir suportar a luta que representa ser meu discípulo. Aí nós vemos em contrapartida o amor da multidão, aonde a gente vê assim, não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E é isso que a multidão faz. A multidão, ela ama o mundo. A maioria está apegado às coisas deste mundo. E hoje existe um evangelicalismo, um seguir a Jesus desta maneira, amando o mundo e andando na prática motivações que são comuns ao mundo. Mas a palavra de Deus diz que os discípulos, eles não são do mundo, eles não pertencem a um mundo. No versículo, por exemplo, no capítulo 15, versículo 19, lá vai dizer que nós não somos deste mundo, que por isso seremos odiados. E a palavra diz mais lá, que se não te odeia, é porque você pertence ao mundo. Se o sistema deste mundo não te odeia, é porque você pertence ao mundo. E a palavra diz lá em João capítulo 15, que aqueles que pertencem ao mundo, o mundo os ama, porque se identifica, vivem as mesmas obras. Mas quando nós vivemos as obras de Cristo, sendo seus discípulos, naturalmente, o mundo vai reagir como uma consequência, te odiando, te perseguindo e a cada dia oprimindo. Em João 8, 31 diz assim: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Dentro desse contexto, mais uma vez está acontecendo o perfil do discipulado. Só que o Senhor, ele está aqui confrontando os judeus que não praticam a palavra, que não obedecem os mandamentos. E o Senhor está dizendo que quando eu pratico a palavra, eu estou vivendo uma purificação. Aí a gente volta para os discípulos. Veja no João capítulo 13, versículo 35, que está aí no slide. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E dentro desse contexto, Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos. Quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele disse: vocês não entendem hoje o que isso significa, mas um dia vocês vão entender. E ele disse mais: eu sou mestre e Senhor. Vocês dizem que eu sou mestre e Senhor, e vocês estão certos. Mas eu, sendo mestre, lavei os vossos pés. Então vocês farão a mesma coisa. Aí lá no finalzinho do capítulo, ainda dentro do contexto, ele diz: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Porque o problema quando a gente fala de amor, é que um amor é uma coisa tão ilusória, é uma coisa tão banal neste mundo. As pessoas não fazem a menor noção da natureza do amor, que é o amor sacrificial. Que rotulam, intitulam qualquer coisa como se fosse amor. E o amor está claro dentro do contexto, que amor significa servir ao próximo, servir àqueles que estão à tua volta, se colocar no estado de um escravo, do menor escravo que existia na época do contexto histórico de Jesus, que era o escravo que ficava na porta para lavar os pés das pessoas que entravam na casa daqueles que tinham escravos. Esse escravo era o escravo mais insignificante que existia na história. E a este escravo Jesus se comparou. E nós falamos do amor
julgamos o amor da igreja ou o amor dos outros e falamos que ninguém ama. Mas quem está disposto a servir? Porque para amar, você tem que servir. E quando a palavra diz que eu quero uma excelência na presença do Senhor e quero galgar caminhos de perfeição em Deus, de excelência, seja o último, sirva mais do que todos os outros. É Jesus quem disse isso. Amar nada tem a ver com elogios, com palavras vazias. Amar é serviço, é dobrar, arregaçar a manga e trabalhar, colocar a mão no arado. Isso é amar, porque amor precisa ser sacrificial. E este amor sacrificial começa no serviço ao próximo e se estende por onde a palavra do Senhor vai nos orientando aqui em Lucas capítulo 14. Esse sacrifício também requer renúncia, porque quando a palavra do Senhor diz que aquele que ama mais a pai, a mãe, os irmãos, as irmãs, o esposo, não pode ser meu discípulo, porque eles têm que estar abaixo do teu amor por Jesus. Se você não paga o preço, se você não carrega a cruz, você não pode ser discípulo. Se você não segue em Jesus, caminha no caminho que é Jesus, porque ele diz, eu sou o caminho, você não pode ser discípulo. E quantos de nós estamos na configuração de mais um no meio de uma multidão que fala de Jesus, que canta louvores, que lê a Bíblia, que faz orações, mas ainda continua na multidão e não decidiu ser discípulo? Não tem características do discípulo que o Senhor espera. E a terceira marca e última desta noite, que identifica um discípulo, é que o discípulo ele frutifica para Deus, e a multidão contamina. E como contamina? Nós em nossa natureza temos uma facilidade tremenda de absorvermos o que é negativo e de aprendermos com coisas ruins. Replicamos tudo aquilo que é negativo, e para propagar as coisas boas temos tremenda dificuldade. Por algum motivo há um peso muito grande de testemunhar a glória de Deus e uma praticidade quase intuitiva de anunciar as desgraças que Satanás tem feito dia após dia e até de aceitá-las. Em João capítulo 15, versículo 16, diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. O falso entendimento sobre discípulo nos dá um pensamento enganoso que discípulos é um grupo de cristãos, de super cristãos, pessoas com muita fé, pessoas que são mais santas do que as outras, que são mais capazes do que as outras, as orações deles são mais fortes, por isso eu conto com as orações daqueles, por isso é que eu peço sempre àqueles, por isso que eu confio naqueles, porque eles são discípulos e nós somos apenas crentes. E dentro da verdade da palavra isso não existe. Todo crente tem que ser um discípulo. Todo cristão tem que ser um discípulo. Todo convertido tem que ser um discípulo. Discípulo não é um título. Discípulo não é um serviço à parte. Discípulo não é um dom, há o dom de discípulo, não existe isso. Discípulo é um chamado com tom de ordem. Vão e façam discípulos. Assim saberão que vocês são meus discípulos, porque só se identifica um discípulo por identificação. A palavra também diz, pelos seus frutos os conhecereis. Quando a palavra diz aqui no versículo 16 que acabamos de ler, o Senhor Jesus diz, olha, não foi vocês que me escolheram não, fui eu que escolhi vocês. Como eu disse, Jesus escolhe discípulos. Irmãos, quando nós estamos vivendo o discipulado e queremos ser discípulos, gerar outros discípulos,
Não fique esperando, porque não é bíblico, não faz parte da dinâmica espiritual do reino de Deus, que os discípulos venham embalados com um lacinho para você discipular. Eles não vão entrar na igreja, provavelmente. Provavelmente eles nem estão na igreja. Jesus foi dentro do contexto de cada um dos apóstolos. Jesus observou cada contexto. Através do que eles viviam, Jesus ensinou e deu um outro significado de vida para eles. Se você quer ter discípulos, entre na vida das pessoas. Entre no contexto delas. Para gerar discípulo, você tem que chamá-los. Você tem que convidá-los. Você tem que descrever na tua vida o que é um discípulo. Jesus precisou ir, chamar e através da sua vida, traçar um parâmetro do que é ser um discípulo. Eu não sei como evangelizar, eu não sei o que fazer. Busque pessoas, entre na realidade. E se você não tem vida, se você não é discípulo, desista de evangelizar. Faz-me um favor, não abre a boca para nada. Se você não é um discípulo, você vai gerar qualquer outra aberração parecida com você, menos um discípulo. Somente um discípulo, aquele que decide ter compromisso com Deus e fazer a diferença, vai conseguir trazer pessoas para Cristo através do seu viver. Se você não é um discípulo, é impossível gerar discípulo. E nisso nós vemos dentro da realidade de Mateus capítulo 23, versículo 15, quando o Senhor confronta de uma forma muito intensa os fariseus, os religiosos, os doutores da lei. O Senhor os confronta e diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito ou um discípulo, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. É isso que acontece quando eu não sou um discípulo de Cristo e tento converter alguém, tento influenciar alguém, mas você não tem raiz em Cristo. Você não tem testemunho, você não tem estilo de vida que dê respaldo para a palavra, porque as cartas vivas somos nós. Assim faziam os fariseus e os escribas, que nada tinham de preguiçosos. Mas a palavra diz que percorreis o mar e a terra. Essa expressão judaica é uma expressão judaica usada para aqueles que fazem todo o esforço possível para ter discípulos. E aqui está falando sobre hipócritas. Hipócritas que faziam todo o esforço para terem discípulos, mas ao fazerem, tornava seus discípulos 2 vezes piores do que ele. Aí os judeus usam a expressão filhos do inferno. Essa é uma expressão que não foi apenas Jesus que usou, mas era uma expressão usada na época, que significa pessoas que são extremamente más, pessoas duras de coração. São aquelas que falam sobre justiça, sobre o amor e que preferem apedrejar. Mas Jesus vem e mostra o que é a verdadeira justiça e o verdadeiro amor. É aquelas que falam de vida, mas estão dispostas a matar qualquer pessoa em qualquer momento. Como Jesus por diversas vezes fugiu do meio da multidão porque procuravam matá-lo, se dizendo filhos de Abraão. Ser discípulo, irmão, é completamente diferente de uma disposição arbitrária à vontade de Deus e arraigada numa competição da vontade própria. Eu quero fazer, não é só o seu querer. Eu vou falar, não é só você falar. Sua vida precisa ser de um discípulo. Se pegar a tua vida, teu caminhar, como te vem na segunda, terça, quarta, quinta, você é considerado um discípulo de Cristo? Vão conseguir, não estou falando que você não possa ter falhas, mas diante das tuas falhas, vão enxergar Cristo, independente do número de falhas? Se não, se desespere, porque eu não sei como pessoas têm tanto tempo de caminhada
e elas andam convencidas e andam naturalizadas, que é normal, ou que não, eu não sou discípulo, ou não, eu não sou exemplo, eu não tenho testemunho, e se rende a isso ao invés de se arrepender e falar: Senhor, eu vou fazer discípulos, porque se eu não faço discípulo, minha vida não tem sentido. Ou se eu não sou discípulo, eu sou apenas um que está entre a multidão. Eu faço parte da multidão. E lembre-se, a multidão não entra no céu. Quem entra no céu são discípulos de Jesus. Aqueles que têm um selo por viverem a vida do Senhor Jesus por intermédio do Espírito Santo. Mateus 10, 25 diz: basta aos discípulos ser como ao seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Jesus está dizendo: o parâmetro da vida de vocês sou eu. Olhem para o que eu vivi. Fui denegrido. Vocês também serão, porque vocês são discípulos. Se o dono da casa, se eu que sou o mestre, fui perseguido, fui injustiçado, fui rejeitado, por que nós não vamos passar pelas mesmas coisas? Ser discípulo é ser igual a Jesus. E ser igual a Jesus não olhe apenas para multiplicar os pães, expulsar os demônios e curar. Ser igual a Jesus é ser apedrejado como ele foi. Ser igual a Jesus é ter que fugir estrategicamente de situações para continuar pregando o evangelho, porque está sendo perseguido. É ter a tua família contra você e você priorizando Jesus. É ter muita gente que fazer renúncia real de pessoas ou circunstâncias por amor a Jesus. É ser intitulado de bruxo, de feiticeiro, de não sei mais o que, mas servindo a Jesus. E assim estaremos sendo verdadeiros discípulos de Jesus. Tem pessoas que têm medo de ousar na fé, de ter a ousadia na fé, de viver a obra de Cristo. E ela é simples, é uma simplicidade de entrega, é aceitar o chamado do Senhor e aceitar a responsabilidade. Não é caminhar se esquivando do seu papel cristão, mas todo dia o Senhor, Ele está nos chamando de uma forma ou de outra. Toda semana, através da sua palavra, o Senhor, Ele está nos chamando a um compromisso para sermos seus discípulos. Verdadeiramente, ter o amor dEle presente em nossas vidas, um amor sacrificial, um amor que renuncia, um amor que lava os pés, sem reclamar do outro, e que enxerga nisso alegria, prazer. Mas hoje nós vivemos um generalismo de pessoas que não querem servir, não querem trabalhar, não querem ser servo, querem ser o ápice do que Cristo tem para elas, como parâmetro, mas por um atalho completamente diferente do discipulado. E nós fomos chamados para fazer discípulos, mas para fazer discípulos, eu preciso ser um. Amém? Vamos fechar nossos olhos nesse momento. E eu quero fazer uma oração ao Senhor. E essa oração não é um convite para aceitar ao Senhor Jesus, mas é um convite para aqueles que aceitaram a Jesus escolherem ser discípulos. Talvez você escolheu Jesus como a multidão escolhia seguir a Jesus, mas nunca escolheu seguir a Jesus como um discípulo. E se você hoje escolher, Ele vai te provar. Ele vai provar a tua fé, do quanto você deseja verdadeiramente ser um discípulo. E se prepare, porque não é fácil. E o ensinar de Deus é te colocar diante de circunstâncias, diante de momentos onde a fé, onde a característica de um caráter de Deus tem que se manifestar. E nesta noite,
se você entende que escolheu Jesus, mas não tinha uma compreensão que estava do segui-lo, mas que não percebeu que não estava sendo discípulo. Mas nesta noite, através dessa palavra, o Espírito Santo te traz esse entendimento. Eu quero que você faça essa declaração no teu coração para Deus, que você faça essa oração com Deus agora. Santo Deus poderoso, te louvo por tu tens feito e a tua palavra, que é viva, que é poderosa, Senhor, que nos traz o direcionamento das marcas de um discípulo. Ó Deus poderoso, em nome de Jesus, abre agora seu entendimento através do teu poder. Através do teu Espírito, abre os olhos espirituais dos teus filhos, que escolheram o Senhor Jesus, que escutam a tua palavra, que experimentam, Senhor, o teu poder, mas não escolheram ser discípulos. E por isso, meu Deus, enxergam e identificam diversos fatores da vida cristã ausentes da sua vida, ausentes na sua caminhada, como se algo faltasse da parte de Deus. Espírito Santo de Deus, traga esse despertamento, eu clamo nesta hora, para vivermos como discípulos, e que a partir deste momento, tu venha nos provar, venha nos lapidar, venha usar a nossa fé, venha usar a nossa vida, pelas marcas reais de um discípulo. Espírito Santo, que toda busca, que toda intenção e motivação seja convertida nesta noite na tua presença. Que te busquemos como Pai da eternidade. Que te busquemos, ó Deus, pelo que é eterno, não pelo que os olhos podem ver. Em nome de Jesus, para amarmos uns aos outros como Cristo nos amou verdadeiramente. Senhor, vem transformar, ó Deus, para que as árvores que somos nós produzam frutos que permaneçam. Que os nossos discípulos, que são teus discípulos, permaneçam na tua presença. E para que haja permanência, tem que ter entrega completa, total de vida, para que outras pessoas se tornem discípulos de Jesus. Que esta palavra encontre morada em nosso coração, em nome de Jesus.